Vou aqui começar, então, a nossa aula do dia 13, aula número 4, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui o nosso... E começar apresentando a apresentação de hoje, tá? Ok, apareceu aí para vocês, né? Apareceu. Beleza. Tá, hoje nós vamos falar sobre semelhanças e diferenças entre o marketing político e o marketing eleitoral, tá? Vamos primeiro contextualizar isso daqui. Apesar de diferentes, existem alguns pontos de tangenciamento, alguns pontos em que se encontram, né, tangenciam, entre o marketing político e o eleitoral. Contudo, entender as disparidades entre um e outro é de fundamental importância para tornar as suas táticas mais assertivas. Não compreender a distinção entre as duas áreas pode fazer com que, no momento do processo eleitoral, por exemplo, um candidato perca muitos votos. Sem contar que não conhecer bem as duas nomenclaturas e suas práticas pode fazer com que as ações de marketing se tornem mais onerosas do que poderiam ser. Vamos começar pelas semelhanças. Existem alguns pontos e tarefas que são comuns ao montar uma estratégia de marketing político ou eleitoral. As congruências estão em alguns processos. Peraí, em alguns momentos eu vou ter que vir aqui para permitir o pessoal entrar. Boa noite, Euclides. Então, como eu estava colocando, existem alguns pontos em comum, né, entre o marketing político e o marketing eleitoral. As congruências estão em alguns processos que são necessários para fazer acontecer, né, o marketing nesse ambiente. Vamos ver alguns desses encontros, dessas semelhanças. A primeira delas é o planejamento. Mesmo que você tenha que escolher entre as estratégias de marketing político ou eleitoral, existe um processo comum a ambos, o planejamento. Essa etapa é essencial, pois nela você vai definir uma série de indicadores que te ajudarão a alcançar a sua meta. Então, um dos primeiros passos que se encontram, o marketing político e eleitoral, é o planejamento. Sem planejamento, você não sai do lugar, não tem como eleger ninguém, não tem como fazer a imagem de ninguém, sem antes você entender o que você quer, né? O planejamento é você sentar, escrever e traçar estratégias daquilo que você quer, ok? Outro quesito é o público-alvo. Definir o tipo de público, o público para quem esse tipo de marketing será direcionado. É uma ferramenta poderosa no seu planejamento de marketing. Não é necessário ter somente um público. Você, inclusive, pode estar no universo da política por ter bem mais do que isso, né? Mas identifique cada um e forneça as informações necessárias sobre cada fatia dele. E aí, como a gente falou sobre o marketing digital, aquela questão da criação da persona, cabe muito bem aqui, né? Na hora que você estiver trabalhando o marketing político, cabe muito bem você criar a persona do teu eleitorado. E isso vai, tipo assim, criar mais de uma persona. Porque no ambiente, na hora que você fizer o planejamento, a pesquisa, a análise do teu candidato, você pode perceber, o meu candidato, ele tem uma boa penetração na região sul, mas e na região norte? Então, você vai ter que ter esses dois públicos, né, para você manutenciar o público da região sul e colocar como persona importante para você trabalhar a região, a persona do público da região norte, né? É um exemplo. Análise dos concorrentes. Saber como os outros políticos trabalham na sua estratégia, tanto na época das eleições quanto nos momentos da governança, é um outro passo comum ao marketing político e eleitoral. Essa pesquisa faz com que você não comece a traçar suas metas dando tiros no escuro. Esse é o momento de fazer um reconhecimento de campo e de buscar oportunidades. Então, não tem como você trabalhar um marketing coeso, né? Um marketing político eficaz,
se você não conhecer os seus concorrentes. Você tem que entender como que eles atuam, qual é a força deles, qual é a fraqueza, né? O que ele tem de bom, quais os pontos positivos que esse candidato tem, quais os pontos negativos, né? Entender por que as pessoas vão atrás, por que votam nesse cara, o que ele já disse, o que ele já disse que pode comprometê-lo, né? Então, tudo isso você tem que levar na análise, que é também parecido com a análise que a gente faz dos concorrentes, né? O que a empresa X tem de bom? O que ela tem de ruim? Por que as pessoas compram aquele produto? Então, no caso, no âmbito do marketing político, no caso, porque os clientes, que no caso os eleitores, votam nesse produto, que é no caso esse candidato, né? Então, você tem que estar por dentro de todos esses quesitos, de todos esses meandres para você entrar numa campanha ou fazer o marketing de governança, também chamado marketing político, né? Que é o que nós estamos definindo aqui para ficar bem claro o que é uma coisa e o que é outra coisa. O posicionamento. Depois de analisar a concorrência e definir o público-alvo, você terá que pensar em como irá se apresentar. Seu posicionamento diz respeito ao que você deseja comunicar e como você vai fazer isso. Preste atenção na adequação da sua proposta aos itens levantados anteriormente. Então, não adianta você se posicionar de uma forma que é igual ao seu concorrente. Não adianta você se posicionar de uma forma que o seu público-alvo não absorve, né? Por exemplo, a questão de uma linguagem culta, né? Em algumas campanhas, existe a ideia de que o candidato ele tem que transmitir autoridade. A gente falou isso na questão da aula passada sobre a comunicação, né? Para um candidato ser eficaz na comunicação, ele tem que ter uma linguagem que o público entenda. Ele tem que falar com autoridade, ele tem que saber o que ele está falando, mas, sobretudo, ele tem que ser compreendido. Então, não adianta você criar um programa de governo ou uma fala na televisão onde o cara usa palavras inteligentes, ele quer se mostrar que ele é inteligente. Não, ele é um comunicador. Daí ele chega lá e fala aquelas palavras difíceis. O povão não vai entender o discurso dele. Então não adianta usar essa estratégia porque ela é furada. O que é mais indicado? Falar de uma linguagem não chula, né? Não vulgar, né? mais informal, mais assimilável, mais digerível. O candidato ele tem que trazer o conteúdo dele numa forma que as pessoas compreendam, né? Esse é um primeiro quesito do posicionamento dele. E aí coloco aqui alguns itens. Trace suas metas e, a partir da definição delas, monte o seu planejamento. Pense que tipo de conteúdo você pode oferecer ao seu público. Fique de olho na forma e na veiculação da sua mensagem. Quais são as melhores formas? Imagens, vídeos, textos, etc. E as melhores mídias? Redes sociais, folhetos, rádios, entre outros. E, na verdade, nessa aqui, as melhores mídias, tenta criar um mix de mídia o máximo que você puder. Tanto acrescentando redes sociais, internet, televisão, panfleto, você tem que pensar em atingir todo mundo, o máximo de pessoas possíveis. Então, você vai ter que criar estratégias para todas as mídias. É o que a gente costuma falar de cross-mídia. Você tem que, no cross, né? Pensa que o cross é um terreno acidentado, cheio de buraco, subida, descida. Então, cross-mídia é um terreno também acidentado, onde você vai ter que criar um conteúdo para televisão, outro para internet, um para rádio, um para material impresso, um para jornal. Tudo isso tem que entrar no bojo da campanha para o candidato criar um posicionamento, né? Implementação. Depois de se debruçar e unir esforços para montar o seu plano de marketing, chegou o momento da implementação. E isso a gente está vendo, a gente viu na disciplina passada sobre marketing operacional. É a mesma coisa.
Aqui, no caso, você criou o plano de marketing, que seria o plano estratégico, e chegou o momento da implementação, ou seja, o momento do plano operacional. Nessa etapa, você irá atentar aos aspectos que dizem respeito ao processo de como tudo que foi elaborado no planejamento será cumprido. Para chegar no objetivo, você deverá, nesse momento, fazer as seguintes perguntas. Como faço para colocar o meu plano em ação? Quais serão as atividades desenvolvidas? Por quem elas serão realizadas? Qual é o prazo para que os processos se concretizem, né? Nessa fase, é importante delegar funções e os colaboradores devem estar na mais perfeita sintonia para conseguir implementar as atividades a serem desenvolvidas. É aquilo que a gente falou no marketing operacional também. Não adianta ter um plano de marketing bonito, uma estratégia perfeita, cheia de termos bonitos, grossa, com 50 páginas, sendo que na hora da implementação, tua equipe não entendeu essa estratégia, você não está alinhada, não houve treinamento, e daí vai tudo por água abaixo, né? Todos devem estar de olho nas metas que você traçou para que nada dê errado no processo, ou para que, pelo menos, os erros sejam mais aceitáveis e mais fáceis de contornar. Porque, na verdade, quando a gente fala em marketing político, a gente reúne a campanha e uma das prerrogativas que nessas reuniões acontecem é que eles dizem, gente, a gente não pode errar. Então, coloca isso na cabeça, martela isso com a equipe, para que todo mundo fique por dentro, ou sintoniza na mesma rádio, para que a pessoa entenda o que elas estão fazendo, qual que é a meta, todo mundo tem que estar muito claro, para ninguém fazer merda e, um erro pode custar uma candidatura. Então, o cara joga dinheiro fora, não se elege, você queima no mercado porque você trabalhou numa campanha que não elegeu ninguém, e daí por aí vai, né? Controle e avaliação do processo. Em um cenário pautado na realidade, você sabe da possibilidade de as coisas não derem muito certo, não é mesmo? Ou, infelizmente, mesmo com todo o trabalho que é desenvolvido na etapa do planejamento, metas estipuladas nem sempre são alcançadas. Isso daqui tem que ficar bem claro no começo do contrato que você faz com quem está te contratando, que, a nossa meta é eleger, mas eu vou dar o meu melhor e, se não acontecer de eleger, muita coisa pode estar envolvida nisso. Às vezes o próprio candidato pode fazer tudo a perder, a equipe não está entrosada, então pode ter coisas que fogem ao teu alcance, que atrapalham o processo, né? Então, o que a gente indica? Tem que haver controle e avaliação constante. E aí eles colocam que isso pode ser fruto de um planejamento ruim, mas nem sempre. Acontece que as demandas hoje em dia são muito voláteis e é bem difícil se planejar quando estamos numa sociedade que está em constante mudança. Ou seja, você pode criar um planejamento para uma campanha, igual aqui. Quem ia imaginar que a gente ia entrar num período de quarentena, né? Então, os planejamentos que foram feitos, eles tiveram que ser repensados, porque nós estamos numa sociedade líquida que ela está em constante mudança, né? Assim, ainda assim, é possível atingir o alvo. Por isso, nesse momento de controle e avaliação, é essencial nos processos de marketing político e eleitoral. Aqui você deverá analisar as propostas do planejamento, como ele foi executado e está sendo executado, que tipo de resultados tudo isso gerou ou está gerando, se alguma coisa deu errado ou está dando errado, e não foi de encontro ao que você esperava, né? Ou não está indo de encontro, porque aqui a gente está falando tanto no tempo passado ou quanto na avaliação do processo durante o processo, que ela não deve só ocorrer quando o processo termina. Essa avaliação, ela ocorre constantemente, enquanto o processo está andando, né? Se alguma coisa deu errado e não foi de conta que você esperava, é o momento de revisar o plano, porque não adianta você chegar ao final ao final do plano e depois você vê que a coisa deu errado, né? Então, você tem que revisar o seu plano durante o andamento do plano. Não adianta chegar no final da campanha e falar, nós não elegemos, agora vamos ver o que deu errado. Ou seja, não adianta mais nada botar a culpa em alguém, ver o que deu errado, né? Porque a meta não foi conquistada, né? Essa etapa tem que ser colocada em prática constantemente. Como disse, as coisas estão em constante mudança.
E o trabalho para se adequar a essas demandas também deverá ser contínuo. Mantendo esse processo em dia, você terá mais sucesso nas estratégias. O marketing político. O marketing político, e agora, tipo assim, a gente falou e tangenciou coisas que se encontram, coisas que se tangenciam entre os dois processos. Agora nós vamos falar exclusivamente da questão do quesito marketing político. O marketing político, também conhecido como marketing de governança, é composto por uma série de processos e técnicas que visam tornar as atividades desenvolvidas por um detentor de um cargo público eletivo conhecidas. Ou seja, são técnicas que fazem aquele candidato ser conhecido, ou as ações que ele trabalha na pasta dele serem conhecidas pela sociedade. E isso a gente falou ontem sobre a comunicação, né? É um trabalho de longo prazo que acontece no decorrer do mandato. Então, o marketing político, ele ocorre durante a gestão do cara, durante a liderança do cara. O grande pilar do marketing político é trabalhar a imagem do político, tornando suas ações conhecidas da população eleitoral, como ele se vê envolvido, né? Então, é o que a gente chama da assessoria de comunicação do candidato. Então, na grande maioria das vezes, quando um candidato ganha uma eleição, ele contrata aquele marqueteiro que trabalhou para ele para atuar na assessoria de comunicação dele. Então, o marketing político nada mais é do que o trabalho de assessoria de comunicação para fazer com que aquelas ações que ele tem na pasta dele venham ao conhecimento do público. E também a imagem dele, né? Como funciona? Funciona como um canal de comunicação do político com o seu eleitor. Hoje, o detentor de um mandato precisa sempre mostrar para a sociedade que ele está ativo, desempenhando funções, propondo projetos, etc. É o marketing político que vai levar essas informações ao conhecimento do público. Ou seja, se o cara é um vereador, ele entrou na carreira política, ele tem que trabalhar o marketing político dele, porque um dia ele vai querer ser deputado. Depois ele vai querer ser prefeito, depois ele vai querer ser deputado federal, senador. Então, se ele não tiver uma comunicação coesa de quem é ele, como que ele se comporta, como que é a liderança dele, o que ele vem fazendo, como é a postura dele, né? Isso daí cai por terra, as pessoas esquecem quem é ele, né? Aí o cara apresenta projeto lá, ninguém fica sabendo, né? O que o cara fez uma determinada ponte, não sei aonde, ninguém sabe que é ele que é o responsável. Então ele tem que ter uma comunicação com a imprensa de uma forma coesa, né? E isso a gente falou ontem, que essa manutenção da imagem do candidato, ela é de suma importância para ele manutenciar a imagem dele com o eleitor, né? O marketing eleitoral. O marketing eleitoral, ele tem uma função específica, eleger o cidadão, né? Eleger o candidato. O marketing eleitoral tem como objetivo adequar um candidato às expectativas de seu possível público eleitoral. Ele tem um objetivo muito claro e dado, a disputa eleitoral, né? E aí, a gente falou ontem também que o marketing eleitoral, o cara pode entrar no marketing para apenas criar a imagem dele para uma outra candidatura, né? A partir do plano de governo, serão desenvolvidas ações que têm como meta fazer um candidato conhecido do público em um primeiro momento. Depois, a ideia é fazer com que ele se posicione, colocando como preferido em relação aos outros candidatos que estão na disputa, e possivelmente levando-o à vitória. Então, a ideia do marketing eleitoral é você construir a imagem do cara, construir um plano, uma forma dele se posicionar e colocar ele como preferência, né, em relação aos seus concorrentes. E é muito delicado isso, porque ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, os concorrentes dele também tá, e ao mesmo tempo que ele está colocando uma imagem positiva dele, os concorrentes dele estão fazendo o trabalho de colocar uma imagem negativa. Então, se o cara não teve um processo, se ele já foi se ele já ocupou algum cargo público, por exemplo, o cara foi diretor do Detran, por exemplo, e ele que quer ser um candidato agora em 2020. Se ele não trabalhou a imagem dele, do que ele conquistou enquanto diretor do Detran,
já começou errado, porque as pessoas não conhecem ele, não sabem que ele já fez pelo Detran, pelos veículos, pela cidade, por tudo isso. Então ele vai ter que começar a imagem dele do zero. E outra, é pior ainda, se ele não fez esse trabalho de comunicação coeso, os concorrentes dele vai pegar todos o que ele fez de errado na gestão dele e colocar para todo mundo ver. Falar, olha, esse candidato aí que vocês estão querendo, passando pela cabeça de votar, esquece, porque quando ele foi candidato, quando ele foi presidente do Detran, olha aqui o que ele fez. Ele botou multa, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, é uma disputa meio que na tiro, porrada e bomba, né? Então, na competência do marketing eleitoral, nós temos ações como, né? Estão na competência do marketing eleitoral. Pesquisas eleitorais, criação de peças de campanha, como os santinhos, jingles, né, etc e tal. E nós vamos falar dessas peças aqui em um outro momento. Manutenção das redes sociais desse candidato, proposição de eventos e de táticas de relacionamento diretamente com o eleitor. E aí a proposição de eventos tem uma série de regras e normas, porque você não pode mais fazer aquele showmício que convidava Daniela Mercury, a Ivete Sangalo, não sei mais quem, para fazer show com trocentas pessoas. Hoje em dia isso é proibido. Então, esses eventos são o quê? Encontros, visitas nas empresas, né? Encontros com líderes, né? Que é onde você vai dar um suquinho e tal. Não pode distribuir brinde, não pode dar alimentação. Tem uma série de regras que regem esses tipos de eventos aí, né? Aí nós temos aqui as semelhanças, para a gente dar uma recapitulada. Ambos, o marketing governamental e o marketing eleitoral, eles precisam de planejamento, ok? Eles precisam de implementação e avaliação das estratégias, né? São extremamente importantes em ambos, implementação e avaliações. Você vai implementar, que é a questão do marketing operacional, e você vai estar em constante avaliação. A imagem dele arranhou com aquela fala. O outro candidato colocou um problema de um processo com um funcionário que ele teve na empresa dele. Nós vamos ter que chamar a pessoa, fazer uma entrevista. Nós vamos ter que dizer que é mentira. Você vai ter que estar avaliando isso constantemente para ver, né, qual que é a imagem, o que está ocorrendo durante o processo. E trabalhar a imagem da figura pública. É uma necessidade latente, né? Se o cara quer algum cargo, ele já tem que, indicado hoje em dia, começar a fazer essa imagem no mínimo, um ano que antecede a eleição, tá? Então, você tem que pegar esse candidato, o cara quer ser candidato em 2020. Se ele começar agora, ele está anos-luz atrás de um monte de gente, porque tem um monte de outros candidatos que já estão trabalhando essas imagens e que já estão no conhecimento do povo. Se chegar um Zé Ninguém lá e tentar entrar agora, o cara ele vai sair perdendo, porque é muito difícil ele conseguir alcançar um outro candidato que já é mais popular que ele, né? E aí nós também temos as diferenças entre o marketing político e o marketing eleitoral. Elas são configuradas em contextos diferentes. Ou seja, o marketing político é a assessoria governamental, é você colocar o que aquele candidato, o que aquele líder está fazendo, como que ele faz, qual é a postura dele durante o mandato dele. E o marketing eleitoral se ocupa em querer eleger esse cara. Então, você não está mais assim com tempo para ficar falando o que o cara quer fazer, ou deseja, ou o que ele fez. Você tem que ir direto ao ponto, né, ser mais específico, porque um é trabalhado a longo prazo e o outro a curto prazo, né? Porque se a gente for ver bem aí, hoje em dia uma campanha no Brasil, ela está durando aí 3 meses. 3 meses é um curtíssimo espaço de tempo para você fazer alguém se tornar conhecido. Então, o ideal é que esse cara já venha fazendo um trabalho anterior, né? E aí existe também algumas regras para esse trabalho, né? Porque hoje em dia já mudou, o cara pode se dizer que ele está
pleiteando se candidatar, já é permitido dizer isso, mas ele não pode, tem uma série de regras que restringem ele falar, não pode soltar o número do partido, trabalhar a logomarca de campanha, o slogan, né? Tem muito candidato que, tipo assim, dá uma maquiada nisso e vai trabalhando essas coisas por baixo do pano, né? Para ir fixando na cabeça do povo. Tem que comunicar ações específicas, né? O marketing eleitoral, ele tem que comunicar um tipo de ação e o marketing governamental, outro tipo de ação. São pontos diferentes, né? O tempo para execução são urgências díspares ou urgências diferentes. O marketing governamental, você tem um tempo de longo prazo para fazer a imagem desse candidato. Desculpa, o marketing governamental, né? O marketing político. Você trabalha a longo prazo. Você vai colocando devagarzinho que o cara é bonzinho, que o cara gosta de criança, que o cara faz pelas velhos, que o cara vai, que o cara vem. Você vai colocando isso aos poucos na cabeça do povo. Na hora da eleição, você tem uma urgência muito maior. Então, é um boom de informação muito grande na cabeça do eleitor, e esse boom de informação não é só seu. Você tem que pensar que vai ter, tipo, vereador. Vereador é uma enxurrada de neguinho que está concorrendo. Então, você vai ter que trabalhar com um monte de concorrentes, né? Quando é, por exemplo, para a prefeitura, você tem aí, em média, no Brasil, de 4 a 7 candidatos que se polarizam, né, na campanha, chegando ao finalzinho da campanha, meio que ficar entre 2 e 3, né? Quando é no caso de candidato a deputado, esse tipo de coisa, aí você já sobe esse número para uns 30, né? Que na verdade fica aí, dependendo da região, a disputa entre uns 20, né? Dependendo do número de cadeiras oferecidas. Quando é para deputado federal, cada vez vai funilando mais, né? Então, você dependendo também do número de cadeiras, mas geralmente fica uma disputa menor, né? Que por estado, geralmente, dependendo do tamanho, do número de habitantes do estado, são 2, 3 candidatos a deputado federal, senador, essas coisas, né? E presidente também, aí se polarizam, geralmente entra na campanha em uns 7, mas acaba se polarizando entre 2 ou 3, né, durante o andar da campanha, e acaba ficando entre 2, 3 ali, mas geralmente é entre 2 que se batem para ver quem ganha, né? E ambos as distinções aí do marketing político para o marketing eleitoral possui a meta distinta. O marketing político é construir uma imagem e o marketing eleitoral é eleger um candidato, né? Então, essas aí são as nossas prerrogativas de hoje, né? Eu fiz ela, assim, meio rapidão para a gente ter um momento de discussão aqui também, e também falar sobre uma certa dinâmica que nós vamos ter que mexer na nossa disciplina, tá? Eu queria falar primeiro sobre isso, para depois a gente voltar aqui na questão do conteúdo. Foi passado uma espécie de normativa para os professores aí do ITOP, que a gente deva utilizar a ferramenta lá do portal, né, a ferramenta do site do portal, e a ferramenta utilizada lá é o Zoom, tá? Então, como que a gente pode fazer essa dinâmica? Essa troca entre conteúdos, a gente pode fazer via Google Meet aqui e eu colocar o vídeo lá, postar o vídeo para vocês lá na ferramenta. A gente faz um primeiro momento onde eu apresento aqui e posta lá. Mas essa dinâmica de troca, aonde nós vamos ter o nosso momento de tirar dúvida, tal, ela deve acontecer dentro do portal. Isso para que fique registrado no portal nossa aula, porque a gente está tendo aula, vocês estão tendo conteúdo, mas só que o Mac tá invisível isso, o Mac não vê isso. Então, tudo que ele vê é aquilo que vai para o portal. E até agora o nosso portal está em branco. Então, nós vamos ter que mudar a nossa dinâmica de aula e eu vou ter que estudar uma metodologia de como a gente vai emitir a aula por lá, né? Então, isso pode ocorrer, essa mudança aí para amanhã, depois,
tá? Fiquem atentos à dinâmica que vai ocorrer, mas é só um recado que eu queria passar para vocês. E da aula de hoje, eu queria abrir o espaço aqui para a gente ter um tete sobre o que foi comentado. Quem quiser colocar aqui no chat ou ter várias falas aqui, a gente pode falar. O Vitor colocou que já viu várias reclamações sobre o Zoom, né? Que computados, celulares foram invadidos, tal. Bom, isso daí existiu alguma fala sobre isso logo no começo da pandemia, né? Falaram do Zoom. O Zoom, ele é a mesma coisa, ele é um programa que faz esse tipo de aula virtual aqui é uma ligação tipo Skype, assim, para várias pessoas, né? E, cara, sobre segurança, a gente pode ser invadido até pela qualquer coisa, né? O Zoom, eu não gosto muito dele porque ele é mais instável do que esse aqui. Esse aqui é mais estável. A gente começa e termina a aula numa boa, vai 2 horas de aula, o quanto for. Ele não, ele cai com acho que 30, 40 minutos ele cai, mas eu acho que já é o suficiente para a gente ter uma troca lá. E a gente tem que, é uma normativa, então, normativa é uma coisa que a gente tem que seguir. Então, eu vou ter que me atualizar como que eu vou fazer essa dinâmica para ficar menos doloroso para vocês. Mas não é um aplicativo pesado, eu já instalei aqui. As minhas meninas, elas usam na escola delas lá, e não tenho visto problema muito grave não, sabe? O que mais, gente? Alguém pode colocar alguma coisa? Quero ver agora sobre o conteúdo que a gente passou hoje, se ficou claro para vocês essa diferença e as semelhanças entre o marketing político e o marketing eleitoral, né? O pessoal que entrou depois aí tal vai poder assistir o vídeo, né, para situar melhor do que foi dito, mas em suma foi bem por aí. Então eu acho que quem estava aqui desde o início aqui, o Marcelo, o Anderson, né, a Kellis, o Vitor, né, o Wanderson, pode dar uma fala aí mais sobre o conteúdo, o que vocês acharam? Ficou claro? Deu bom, né, Kellis? Bacana. Quem mais, gente? O que vocês acham aí? Fala aí, Marcelo, abriu o micros aí? Hein? Alguém se habilita? Cadê o Anderson aí? Vai falar? Não, Anderson, hoje? Bom, se o conteúdo veio mastigadinho, né? Que eu acho que não é um conteúdo complexo também da gente compreender. Eu vou colocar o vídeo lá para gente, tanto no site quanto no portal lá, que eu vou ter que começar o portal. E eu acho que o que vai mudar mais vai ser essa questão, essa dinâmica, que eu vou tentar encontrar um jeito para facilitar para vocês terem acesso a tudo e como vai ser esse modus operandi da gente a partir daqui para frente, tá? Então nós vamos ver como que vai ser essa dinâmica, o que vai mudar nela, e eu vou mantendo vocês orientados aí, como que a gente vai fazer isso, tá? Não vai ser nada que vai doer para todo mundo não, porque o conteúdo é um só, a gente não importa, para mim não importa a ferramenta, não importa o jeito que vai ser, o que importa é o conteúdo dado, entendeu? Então, se está bem estudado, se está bem explicado, se está ficando claro, não importa se é Zoom, se é Zap, se é WhatsApp, se é Face, se é Tubes. Então, o que vier para mim, eu derrubo tudo. Beleza, pessoal? Então, acho que por hoje é isso. Eu acho que deu para ficar claro para vocês aí, né? Eu vou estopar a gravação aqui. Beleza. Vou dar um stop na gravação para não ficar um arquivão pesado. E daí, por hoje é isso daí. A gente encontra, então,